Papo Cabeça, novidades, pesquisas em neurociência e neurologia. E nessa edição, muita tecnologia envolvida. Eu estou aqui no Brasil entrevistando o meu amigo Dr. Felipe Fregni, que é neurologista e pesquisador em Harvard, em tempo real. E você vai poder tirar todas as suas dúvidas e entender o universo neurocientífico na América do Norte. Felipe, tudo bem? Bacana estar com vocês e um prazer grande. Felipe, conta pra gente o que a gente tem de estudo, de pesquisa e de novidades aí em Harvard que está envolvendo a neurologia atualmente. Então, Fernando, tem muita coisa acontecendo aqui. Eu acho o que eu gostaria de apontar algo interessante é pensar um pouquinho o que as pesquisas da neurologia, e você sabe, né? A gente fez residência juntos no HC. A dificuldade da neurologia é pensar em tratamentos, né? E até hoje o que se conseguiu foi relativamente pouco, né? E como é que está mudando isso? Isso está mudando através de pesquisa de biomarcador. Isso talvez seja a chave para a gente conseguir desenvolver outros tratamentos, né? Então, entendendo um pouquinho melhor como o cérebro funciona, enfim, no AVC, na doença de Parkinson, na epilepsia, o cérebro, é, é, enfim, como você sabe bem, é algo dinâmico. Então, a atividade cerebral está mudando o tempo inteiro. Cada segundo você tem uma compensação. Então, acontece alguma coisa de errada, algum circuito cerebral, alguma parte do cérebro, outras partes estão tentando compensar aquilo. Essas mudanças, essa parte dinâmica do cérebro, é importante entender até para pensar em novos tratamentos. Então, o que está mudando muito hoje em dia são novos marcadores cerebrais que mostram o que está acontecendo, como o cérebro está mudando durante a doença. E usando isso, a gente tenta o quê? Desenvolver novos tratamentos. Então, Felipe, essa seria. quando você fala biomarcador, você se refere à substância química identificada ou vai muito mais do que isso? É muito mais do que isso? Os dois, tanto substâncias químicas, né? A gente pode medir, enfim, no sangue, o que é mais difícil até pelo no cérebro é importante a gente entender a localização, né? Então, o mais importante dos marcadores são marcadores mesmos que você consegue identificar a atividade elétrica. Então, o EEG, né, que é o eletroencefalograma, que é usado já há mais de décadas, né? Então, foi desenvolvido lá no século XX, começo do século XX. E o que mudou hoje em dia é você entender, na verdade, como usar o eletroencefalograma de uma forma não só para detectar se a pessoa tem crises convulsivas ou não, mas você estudar as ondas e entender o que significa para aquela atividade cerebral, né? Eu acho que esse que é o importante. O cérebro é ainda a grande caixa preta, né? A gente ainda não tem muito acesso ao que está acontecendo. Então, esses marcadores é para tentar entender essa atividade elétrica do cérebro, né? Então, é através do EEG, através da estimulação magnética transcraniana, você pode também estudar essa atividade elétrica através da ressonância magnética funcional, enfim, que você vê também essa atividade elétrica através da atividade metabólica. Resumindo, é tentar entender essa atividade do cérebro, o que está acontecendo de uma forma dinâmica, né, ao longo do tempo, né? Isso ainda está a nível de pesquisa, mas a ideia será que a gente no futuro não pode conseguir estudar um pouquinho mais isso na parte clínica? Agora, Felipe, quando a gente fala de faixa etária, existe alguma influência na busca desses marcadores? Eu digo, identificar alguma coisa numa criança é igual de um adulto, é igual de um idoso, ou mesmo sendo cérebro humano, existem diferenças relacionadas com o processo tanto de amadurecimento como de envelhecimento também. Então é bem diferente, Fernando. E esse é o problema, na verdade. O problema é que a maior parte dos estudos eles são feitos em adultos, né? Adultos, enfim, a faixa etária dos 18 aos 55 anos, né? Tem pouca pesquisa em criança relativamente e pouca pesquisa também no idoso. Aqui nos Estados Unidos, o que tem acontecido nos últimos anos
o governo tem dado muito dinheiro para um instituto, enfim, o NIH tem vários institutos, um deles que é recente, que é um instituto do envelhecimento, então tentando forçar mais pesquisas nessa parcela. E na criança tem todas as dificuldades, né? As dificuldades, geralmente, enfim, pesquisa em criança você tem que ter um benefício claro, né? Então, é muito mais difícil você conseguir, até porque deixar uma criança numa ressonância funcional magnética é difícil, né? Aquele tubo apertado, se não for uma coisa que tenha um benefício muito claro, né? Então, enfim, respondendo a sua pergunta, é diferente, mas ainda a gente tem essas dificuldades. No idoso, a gente tá aprendendo mais, mas na criança ainda se sabe relativamente pouco. E é um cérebro que está mudando muito rápido na criança, né? É um cérebro com uma plasticidade diferente, com mudanças diferentes. Então, e que é um problema, né? Porque muita coisa que acaba se dando para a criança, você não tem evidência o suficiente do que, enfim, a longo prazo, que isso pode acontecer na plasticidade cerebral, e mesmo remédios aprovados, né? Então, essa é uma das dificuldades até para os neuropediatras e para os pediatras, né? Felipe, a gente sabe que existem áreas do conhecimento que compõem a neurociência, né? E dentro da medicina a gente pode falar aqui da neurologia, da neurocirurgia, por que não também da psiquiatria, da psicologia e assim sucessivamente. Mas quando a gente amplia o nosso entendimento do cérebro, a sensação que eu tenho é que quase que é tudo a mesma coisa, com instrumentos diferentes para se diagnosticar e tratar. Por que Sim. isso? Cada vez mais a gente fala de doenças neuropsiquiátricas. Então, por exemplo, da depressão, da ansiedade e do estresse. A partir do momento que existe uma assinatura também, um biomarcador eletromagnético para essas doenças, a gente fala de neuromodulação. Para que as pessoas entendam, Felipe, como funciona a neuromodulação num paciente, por exemplo, com depressão? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem os antidepressivos, a gente conhece o papel histórico da eletroconvulsoterapia, que nada mais é do que uma corrente elétrica e uma mudança de padrão súbito, né, do funcionamento do cérebro, mas tem uma coisa muito mais sofisticada, que é a estimulação magnética transcraniana, né, que você consegue praticamente com uma precisão cada vez mais quase que cirúrgica, interferir em circuitos. Como é que isso funciona na cabeça das pessoas do ponto de vista de tratamento mesmo? Perfeito, Fernando. Assim, eu acho que isso, e é o que está acontecendo cada vez mais, né? Eles estão tentando, inclusive, até para voltando um passo aqui atrás na sua pergunta, o que se está tentando entender um pouco mais é até mudar um pouco a classificação das doenças, né? Então, uma pessoa que tem sintomas, enfim, de tristeza, sintomas de ansiedade. O próximo passo é pensar quais partes dos cérebros, quais circuitos neurais, né, quais partes dos cérebros estão afetados e como mudar essa atividade nessas partes cerebrais, esses circuitos cerebrais, né? E nesse contexto, Fernando, eu acho que é super importante dar tratamentos mais focais, né? Diferente de medicação que você tem um efeito sistêmico, né? Então, e a neuromodulação vem nessa ideia, usar atividade elétrica, lembrar, né, o cérebro funciona através de pulsos elétricos, então por que não usar atividade elétrica, né, um estimulador elétrico para mudar esses impulsos, né? E dependendo como se usa esses parâmetros que é usado, esses impulsos elétricos, você consegue mudar a atividade elétrica. E você disse, né, a estimulação magnética transcraniana nada mais é do que uma máquina que você coloca numa área cerebral específica, né, uma bobina, você não sente nada, ela emite um campo magnético e esse campo magnético vai gerar uma corrente elétrica secundária em uma área do cérebro, né? Então, e a beleza desse tratamento é o quê? Você está, é o que você falou, né, quase cirurgicamente injetando uma corrente elétrica sem dor, porque você usou o campo magnético, enfim, campo magnético não é doloroso, né? Você usou um campo magnético para induzir uma corrente elétrica numa área específica do cérebro que com isso, vai mudar essa atividade elétrica para diminuir os sintomas da depressão. Sem ter precisado usar uma medicação que vai afetar, enfim, do fígado ao
ao teu sistema gastrointestinal, a várias outros órgãos do seu corpo, né? E além disso, vai ter um efeito sistêmico no cérebro. A gente sabe que o cérebro ele funciona com o quê? Com regiões cerebrais, com circuitos cerebrais específicos. Então, eu não tenho dúvida que você tem um tratamento focal é o futuro enfim, de tratamentos na neurologia, na psiquiatria, na neuropsiquiatria. E, inclusive, até prolongando um pouquinho a resposta, uma área da ciência aqui também que tem sido tentado é usar o quê? A pessoa toma um remédio inativo, né? Usa um campo magnético ou um ultrassom transcraniano para ativar essa medicação em determinadas áreas do cérebro. Então, aí é uma combinação da farmacologia com a ativação por neuromodulação, né? Então, enfim, tentar focalizar nas áreas afetadas. Eu acho muito interessante o que você está falando, porque, bom, você sabe que minha linha de pesquisa aqui, uma delas é o estudo da hidrodinâmica cerebral, da hidrocefalia, e quando a gente pega o idoso, a hidrocefalia de pressão normal, né, que é aquela doença que parece Alzheimer, mas não é, parece Parkinson, mas não é, existe um acúmulo de líquido dentro dos ventrículos, aí a gente faz uma neurocirurgia, coloca uma válvula, tira o excesso desse líquido da cabeça, joga para a barriga e o cérebro volta a funcionar melhor. O paciente volta a andar melhor, volta a controlar a urina e tem toda a questão cognitiva da memória e da atenção que é restabelecida quando você permite que os fluidos, na verdade, transitem de uma forma mais saudável dentro da cabeça. Mas sempre vem aquela pergunta, né, Felipe? Será que com a estimulação magnética transcraniana eu não consigo ajudar ainda mais essa pessoa que está na terceira idade a ser reabilitada e melhorar ainda mais rápido? Porque assim, tempo, quando a gente fala dessa faixa etária, é tudo que a gente menos tem, né? E quanto mais eu consigo recuperar o paciente, melhor. O que você acha dessa possível associação? Então você deu um exemplo bacana aí da farmacologia. Você dá um remédio, aí você consegue ativar esse remédio, tanto pelo campo magnético ou ultrassom, na região específica do cérebro que você quer. E no caso, por exemplo, da hidrocefalia de pressão normal, eu ponho a válvula no paciente, já ajudo a perfusão cerebral, mas eu gostaria de dar um burst ali, além de simplesmente fazer fisioterapia, neuropsicologia. O que você acha disso? Perfeito, Fernando. É exatamente isso que acontece. Você deu um exemplo bem bacana. Enfim, uma alteração física no cérebro, que pode gerar uma lesão ou pode gerar só uma lesão funcional, né, uma alteração funcional. E o próximo passo, você corrige essa alteração física, né, você corrige essa alteração anatômica com a cirurgia. Só que aqueles circuitos, aquelas áreas cerebrais, ainda vão demorar um tempo para ser reativado. E no cérebro tem uma grande competição, né? Então você tem áreas cerebrais tentando inibir outras áreas cerebrais. Nesse contexto que sim, a neuromodulação pode ajudar muito, porque você justamente isso vai reativar uma área, vai diminuir a inibição de outras áreas sobre ela, e essa região cerebral vai conseguir, esse circuito cerebral vai conseguir funcionar novamente, né? Então, sem dúvida nenhuma, e é um ponto importante, Fernando, que você não precisa, não é que isso vai substituir a fisioterapia ou a neuropsicologia. Na verdade, ela vai ajudar daquele empurrão inicial para você depois combinar com a fisioterapia e combinar com a neuropsicologia, né? E tem casos que é justamente isso, Fernando, você não consegue, a fisioterapia ou a neuropsicologia não consegue acessar aquela área. Por quê? Porque ela tá muito inibida, né? Então, nesse contexto, não tenho dúvidas que usando neuromodulação, você pode reativar áreas que estão, enfim, deixando aqui um pouco mais simples, estão dormentes, né? Estão inativos, né? Circuitos que estão inativos. Trazendo a nossa conversa um pouquinho aqui para próximo da realidade pandêmica, Felipe, a gente sabe que muitos pacientes que tiveram Covid-19 vêm apresentando uma síndrome pós-Covid com alterações cognitivas, né? Às vezes de memória, de atenção, alteração do humor também, depressão, ansiedade, insônia e outras coisas assim. Você tem observado algum movimento aí em Harvard para tentar diagnosticar e tratar esses pacientes de uma forma diferente? Como é que está, para onde está soprando o vento por aí? Sim, bacana pergunta, Fernando. Sem dúvida, eu acho que a gente tem um pouquinho colaborado com grupos, inclusive até submeteu um grant, né, uma bolsa de pesquisa
justamente nessa área, porque o que se sabe é que essa desregulação inflamatória ela gera alterações cognitivas, então alterações de memória, alterações da função executiva, alterações de atenção. E não adianta só fazer uma reabilitação cognitiva, não adianta só fazer exercícios cognitivos, enfim, com a neuropsicologia ou com outros tipos de reabilitação cognitiva. Você tem que também tratar essa disfunção inflamatória. Inclusive, Fernando, você falou um pouquinho de demência. Esse é um dos grandes problemas da demência. Então, tem até uma aluna de doutorado minha que está fazendo justamente essa revisão sistemática, olhando todos os estudos, essa associação da inflamação excessiva, porque mesmo uma inflamação pequena, por muitos anos, ela vai gerar essa alteração cognitiva. Então, aquelas pessoas começam a ter envelhecimento, perda de memória, enfim, obviamente pode isso evoluir para um Alzheimer, mas pode ser, né? Pode ter outras alterações, mas inclusive alterações inflamatórias ajudam também a mudar o curso de uma demência com doença de Alzheimer. Então, enfim, resumindo, o que a gente está tentando é tratamentos que diminuam essa inflamação sistêmica junto com uma reabilitação. E falando da neuromodulação, uma coisa bem interessante, Fernando, é a estimulação do nervo vago, né? Existe um reflexo, que é o reflexo anti-inflamatório vagal, que ele justamente ajuda nessa regulação da inflamação excessiva, porque o vago ele vai também inervar o baço, onde vai ter essa grande modulação do sistema imune, né? Então, vários estudos bacanas, publicados na Nature, na Science, mostrando esse reflexo vagal anti-inflamatório. E a gente está tentando agora, com estimulação do nervo vago, que você consegue fazer isso no invasivo, ou aqui pelo pescoço, ou auricular, tentar modular essa inflamação, tentar modular o sistema inflamatório, e com isso você também ajudar a cognição. Então, é isso que a gente está tentando aqui nesses pacientes pós-Covid. Felipe, olha só, gostaria de agradecer muito as suas palavras, viu? A sua disposição de estar aqui junto com a gente, dividindo todo o conhecimento. E, obviamente, né, aqui a gente já está lançando para todos os nossos seguidores, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, LinkedIn e assim sucessivamente, Twitter também, essa nossa parceria que faz com que médicos que têm um interesse em pesquisa em neurologia e neurociência estejam aqui compartilhando informação privilegiada. Porque você imagina, o Felipe teve a sua formação aqui no colegial, a gente acabou estudando junto, depois ele fez a residência também no mesmo hospital do que eu, e agora como professor, full professor em Harvard, né, gerenciando um grande grupo de pesquisa, tem sempre muita novidade para contar e para trazer para a gente. E a gente sabe, né, Felipe, que assim, o nosso país, ele tem muito cérebro privilegiado. E ao mesmo tempo também a gente tem uma coisa aqui que eu gosto de comentar, que é a síndrome do vira-lata, né? Muitas vezes o brasileiro acha que o que ele faz não tem tanto valor assim. Bom, e você imagina, né? Um brasileiro com formação aqui, agora em posição de destaque na universidade mais conhecida do mundo, mais do que ninguém pode falar um pouco sobre isso. O que você acha da pesquisa aqui no Brasil, da pesquisa aí em Harvard, e qual que é a mensagem que você passa para o jovem brasileiro e para o pesquisador brasileiro, principalmente da nossa área da neurociência, como motivação e como ponto de vista diferente? Bacana, Fernando. E na verdade é isso que eu tento um pouquinho no curso que a gente tem de pesquisa clínica, né? Esse é o grande objetivo. Eu vim para cá, enfim, tinha acabado a residência, a gente fez residência juntos. Vim para cá com pouca bagagem, né? E acabei indo mais rápido até que muito colega que fez a formação aqui, né? O que isso mostra, na verdade? Tem muita gente boa no Brasil fazendo coisas excelentes, né? E a pessoa pode, enfim, se o objetivo é vir para cá, não tem por que não consiga um posto grande, conseguir uma posição importante para fazer algo importante, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Mas também, por outro lado, Fernando, eu acho que você falou tudo, tem grandes mentes no Brasil, e eu estou falando isso não só por falar, eu posso até provar porque eu trabalho com pessoas do Brasil, né? Então, tenho colegas, enfim, a gente faz trabalho de colaboração na USP, a gente até já está discutindo aqui, talvez, um trabalho também em colaboração no futuro, trabalho com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publico bastante com eles,
E obviamente que não trabalharia se não fosse a qualidade, não fosse tanto quanto eu conseguiria aqui, né? Então acho que é isso que é importante. Tem algumas, obviamente, tem coisas que faltam, né? Mas não é gente com vontade de fazer, gente boa, né? Isso eu estou mais que convencido, Fernando. Então, o que eu puder ajudar aqui no seu canal, enfim, é, em outras iniciativas. É isso aí. Felipe, muito obrigado. É um grande prazer estar te revendo e conversando, não simplesmente através do telefone, como dois amigos, mas também de uma forma aberta e ampla, para que todas as pessoas aqui do Brasil, inclusive do exterior, também tenham acesso a essa informação. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Fernando. Foi um prazer enorme. É isso aí, pessoal. Até breve.